Olá pessoal, a nós aqui de novo, nessa sexta-feira abençoada, chegamos a mais um final de semana, começando o final de semana. Esse final de semana eu desejo que seja de produtividade para você, de descanso sim, mas de produtividade, nos preparando para uma semana promissora que se inicia na segunda-feira. Eu tenho certeza que será uma semana boa. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu achei muito interessante. Eu quero falar para vocês por que os relacionamentos são tão difíceis, são tão complicados. E aí eu fui estudar alguns temas, alguns livros, fui ver alguns vídeos, ver especialistas falando. Interessante isso. Os relacionamentos são difíceis. Tanto o relacionamento de casal, quanto o relacionamento pai, filho, familiar mesmo, quanto de amizade, quanto no trabalho, na escola. Os relacionamentos, eles são difíceis, eles são complicados. As melhores pessoas têm relacionamento complicado, ou seja, é de um geral. Aí eu fui ver o porquê disso, né? Por que é tão difícil se relacionar passivamente, amigavelmente, amorosamente, e é tão bom se relacionar, mas é tão difícil. E eu fui pesquisar e cheguei a uma conclusão. Uma conclusão que eu cheguei lendo alguns textos, alguns livros, alguns autores, é que muito do que nossos relacionamentos são ruins ou são difíceis, ruim não, a palavra ruim é pesada demais, não são difíceis, é porque nós projetamos nas pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Nós projetamos nas pessoas, principalmente nas pessoas que amamos. Nós projetamos aquilo que a pessoa teria que ser para nós, aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Por exemplo, o relacionamento, casamento, namoro, noivado, esse tipo de relacionamento. Um casal que ama um outro. A pessoa espera que o outro haja como ele gosta. E ele fica tentando isso. A pessoa, talvez um é mais meloso, o outro é mais seco, aí aquele que é mais meloso quer mudar o outro. Não, você é muito seco e tal. Não consegue, não consegue. Os defeitos, por exemplo, os nossos defeitos, ninguém consegue tirar os nossos defeitos. E nós não conseguimos tirar o defeito de ninguém. É muito difícil lidar com isso. Então, uma dica que eu dou, talvez você está me perguntando, e aí, como fazer então? Então, a dica que eu dou é o seguinte, aceitar as pessoas como elas são. Você está namorando, começa a observar os defeitos da pessoa, começa todos os defeitos que ela tem, se fala alto, se fala baixo, se você considera mal educado, menos educado, se você considera grosso ou elegante ou legal, gente boa, começa a observar os defeitos e as qualidades e faça uma pergunta para si mesmo. Eu consigo conviver com esses defeitos? Às vezes, querido, tem um defeito no caráter que você não vai conseguir conviver. A pessoa tem um caráter agressivo, tem um caráter infiel, tem um caráter que não bate com o seu, você não concorda. Não adianta você falar, não vou casar e depois vai mudar. Não vai, você não consegue mudar ninguém. E não gaste a sua vida tentando mudar as pessoas. Tem bons casamentos, tem bons relacionamentos que desgastaram, porque um queria tirar o defeito do outro. Não consegue, meu irmão, não consegue. Eu só consigo mudar a mim mesmo, você só consegue mudar a você mesmo. E isso também leva para o nosso relacionamento familiar. Eu, como pai, sei muito bem do que eu estou falando. A gente projeta nos nossos filhos aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Nós projetamos os nossos filhos profissionalmente, emocionalmente. Nós projetamos as crenças dos nossos filhos. Nós projetamos neles uma imagem que nós gostaríamos que eles fossem. Só que eles crescem. E aí o caráter deles são moldados. Nós ajudamos a moldar o caráter, mas nós não forjamos o caráter deles. Então eles crescem, têm o próprio caráter, eles têm os próprios princípios, as próprias crenças, as próprias ideias. E muitas vezes nós não concordamos, e aí começa o conflito pais e filhos, mães e filhos. E não deveria ser, porque nós precisamos amar as pessoas como elas são. Do jeito, o amor ele só vai conseguir ser exercido na sua essência quando nós amarmos as pessoas como elas são. Veja o amor de Deus, o amor de Cristo nas nossas vidas. Ele olha para nós e nos ama com todo o pecado e com todo o defeito. E aí o Espírito Santo dele nos convence a mudar. É o Espírito Santo que nos convence. Nem é ele que nos muda, é o Espírito Santo dele que nos convence do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. E aí a gente consegue mudar. Aí a gente sente o desejo de mudar e consegue. Então eu quero dizer para você, olha, essa outra dica que eu vou te dar. Aceite as pessoas. Aceite as pessoas, aceite os defeitos delas, aceite o jeito que elas são. E aí você tem uma escolha, essa escolha é te dada. Você pode escolher conviver com essa pessoa ou não. Isso falo antes do casamento, falo com o convívio, amizades, até família, você vai escolher.
Porque talvez o caráter da pessoa é questionável, é duvidoso, e você vai dizer assim, não, eu não consigo conviver com isso. Então você tem a oportunidade, ou a opção de se afastar. Não é? A pessoa, ela te agride demais, você fala, não vou conseguir viver com essa pessoa agressiva, você consegue se afastar. E aí, serve para o namoro, serve para o noivado, para olhar antes do casamento, porque depois do casamento já a coisa muda de figura, né? A história já é outra. Mas pensa no que eu estou te falando. Nós projetamos nas pessoas, nós queremos que elas tenham as qualidades que nós admiramos, nós queremos que elas se comportem como nós gostaríamos, nós queremos que elas falem o que nós gostamos de ouvir, que elas pensem semelhante a nós, que elas amam-nos como nós amamos ela. Outro problema que nós temos, nem sempre a pessoa que você ama vai te amar na mesma intensidade, outra luta. Então é muito difícil essa convivência. Então eu quero dizer, para você ter bons relacionamentos, eu não estou dizendo que os meus não todos os relacionamentos são assim. Para você ter bons relacionamentos, aprenda a respeitar as pessoas como elas são, aceitá-las como elas são. E aí você vai escolher conviver com elas ou não. Aí esse meu amigo, eu não gosto da índole dele. A índole dele é questionável, então eu tenho a possibilidade de me afastar. Eu posso me afastar. Então, mas os defeitos você não pode mudar. Você não pode mudar. Mas se eu me afastar e Deus mudar essa pessoa, beleza, Deus pode mudar, Ele pode convencer essa pessoa a mudança, mas você não. Então, para que você tenha bons relacionamentos, aceite as pessoas e olhe para ela e vê se você consegue conviver com o caráter dela, com a índole dela, com os defeitos dela. Se você consegue, viva sem tentar mudá-la, viva respeitando e amando, aí você terá um bom relacionamento. Ok? Eu tenho certeza que observando essas coisas, não tentando mudar ninguém, não tentando projetar no outro a imagem que você quer, você terá bons relacionamentos de amizades, familiar, afetivo, você terá relacionamentos amorosos muito bons. Eu tenho certeza disso. Então observa isso e que Deus te abençoe de uma forma abundante, que você tenha uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Grande abraço para você.